Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você é muito bem-vindo. Você que está em casa também é muito bem-vindo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Deixa eu te usar. Cante. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Canto pra Ele. Para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Apesar de tudo, Ele quer gerar algo em você hoje. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Esses dias, na quinta-feira, sexta-feira na vigília, eu recebi uma palavra. Nós que estamos aqui pregando a palavra do Senhor, somos mensageiros. E para ser mensageiros, nós recebemos a mensagem. E eu recebi uma mensagem de Deus na sexta-feira de forma muito forte. E aí eu falei, vou pregar essa palavra no domingo. Mas essa madrugada eu estava agradecendo a Deus por tudo que o Senhor já tinha feito. E Deus falou muito forte comigo. Aquela palavra que eu lhe dei é para outro dia. Eu tenho uma outra palavra para a minha igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós abrimos os nossos ouvidos e dizemos, Deus, fala comigo, tudo que você está pedindo para Deus falar com você, através da palavra dele, Ele vai falar. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com... Fale mais forte. Desposada com José. Sem que antes tivesse coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24 e 25 para encerrar diz assim: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, continua falando conosco em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode sentar. Quem acredita que Deus fala? Deus vai gerar em você algo sobrenatural. Escute. Maria vivia na Galileia. Maria era uma virgem. É claro que na Galileia existiam outras virgens. É claro que na Galileia existiam outras mulheres. Mas algumas coisas desse texto nos chamam a atenção. Por que Deus escolheu só Maria para não escolher outras mulheres? Por que Deus escolheu Maria para que nela fosse gerado o projeto dele na vida dela? Pastor, eu quero gerar em Deus na minha vida. Eu quero gerar em Deus na minha casa. Eu quero gerar em Deus na minha família. Você precisa entender alguns princípios de Maria. E eu quero falar para você nessa noite algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira verdade que eu entendo desse texto é que o que Maria viveu e foi gerado, ela precisava de determinação para enfrentar toda uma sociedade que ia julgar a vida dela. Por quê? Porque Maria estava gerando sem nem estar casada com um homem. Mas quando ela decide viver o projeto e o propósito de Deus na vida dela, ela entende que mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. O primeiro princípio que me chama a atenção é que estando Maria desposada com José. Escute isso, escute bem o que eu vou lhe falar nessa noite. Estando Maria desposada com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Esse relato bíblico está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. E o que é que nós aprendemos com isso? Em Mateus, o escritor ao texto narra a história do anjo com José. E em Lucas, o escritor narra a história do anjo com Maria. Então, existem muitos detalhes que nós podemos aplicar desse texto. E a primeira grande verdade que eu preciso entender, por que Maria foi a escolhida? E o texto vai nos dizer que ela estava desposada com José. E o que significa isso, pastor? Ela era comprometida com José. E eu entendo que para nós gerarmos algo de Deus na nossa vida espiritual, nós precisamos ser comprometidos com pessoas. Você entende que Maria, ela era comprometida com José para que vivesse uma vida com José, mas Deus encontrou graça nela por causa do comprometimento dela com José? Porque se nós não formos comprometidos com pessoas, nós não seremos comprometidos com Deus. Se nós não formos comprometidos com lugares e trabalho, nós não seremos comprometidos com Deus. Aí você trabalha numa empresa. Recebe de lá, ganha de lá. Aí você chega lá no final do dia e diz: e aí, como foi o trabalho? Rapaz, terrível. Ô, irmão, o que é que você está fazendo lá? Você está sendo abençoado de lá. Como é que você abre a sua boca para maldizer o lugar onde você está sendo abençoado? Pastor, mas eu quero uma bênção de Deus na minha vida. Seja comprometido com as pessoas que você vê. Seja comprometido com as pessoas que estão ao seu lado. Seja comprometido com as pessoas que você determina relacionamentos. Aí esses dias chegou um jovem: pastor, eu quero namorar, quero noivar e quero casar. Eu digo: olha o comprometimento dele com os pais.
Porque uma pessoa que não respeita o pai e a mãe não vai respeitar você. Olha o comprometimento dela em casa, porque se nós não somos comprometidos, se eu tenho um compromisso com Deus, eu sou comprometido com vocês. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu sou comprometido com essa igreja. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu sou comprometido com a minha mulher. Por quê? Porque Deus procura pessoas comprometidas. Entenda, quem estava vivendo as coisas de Deus, quem precisa viver as coisas de Deus, precisam entender que o nosso comprometimento terreno revela o nosso comprometimento celestial. Escute isso que eu vou lhe dizer. Quando Jesus chegou e mandou Samuel ungir Davi, ele encontrou os irmãos de Davi dentro de casa, mas ele encontrou Davi comprometido com o trabalho lá onde Davi estava. Quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu? Quem estava comprometido. A Bíblia diz que Deus vai e vem ao encontro de Moisés. Deus vem ao encontro e fala com Moisés. Chama Moisés para uma grande obra. Quando Deus chama Moisés, a Bíblia vai dizer, estava Moisés em Midian, apacentando o rebanho de Jetro. De quem era o rebanho? De Jetro. Cuidando das coisas dos outros, não era dele. Eu vou cuidar disso aqui porque isso aqui é meu. Não vou cuidar disso aqui porque isso aqui não é meu. Não, o comprometimento é o mesmo. Porque o que Deus olha para a nossa vida é o nosso comprometimento. É a nossa entrega. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés quando ele está comprometido com Jetro. Eu quero dizer para você que o que você faz hoje é um estágio para o lugar que Deus tem preparado para te colocar. A honra que você dá hoje ao que chega nas suas mãos, as pessoas que Deus coloca ao seu lado, é um estágio para aquilo que você vai receber de Deus. Se você não honra a sua própria casa, se você não honra a sua própria família, você está dizendo, Deus, eu não quero que o Senhor me honre, mas a partir do momento que você se compromete com pessoas, que você se compromete com relacionamentos, que você se compromete com lugares, você está dizendo, Deus, eu estou pronto para me comprometer com o Senhor também. Deus está levantando pessoas no nosso meio comprometidas. Escute isso. Quando Maria escuta, o que vai ser gerado em você é algo grande. Todas as vezes que nós ouvimos na nossa vida que vamos gerar algo grande, todas as vezes que ouvimos que a nossa família vai ser abençoada, todas as vezes que ouvimos que a nossa casa, Deus vai fazer algo, nós trazemos a nossa realidade para a palavra que Deus falou. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade não é o que nós estamos vendo. A nossa realidade é o que nós cremos. Só que nós trazemos e aplicamos na nossa realidade. E Maria está dizendo, como é que vai ser feito isso? É tão grande o que Deus, a promessa de Deus para a sua casa e a promessa de Deus para a sua vida, que quando você olha para você diz, eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, que eu não sei como é que vai acontecer isso não. Sabe como é o nome disso? Síndrome de Maria. Você fica igual a Maria, eu fico igual a Maria. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser? Imagina Deus chegando para uma vez dizendo que você vai conceber uma promessa que eu fiz ao meu povo. Uma promessa que eu tenho sobre a nação de Israel e sobre toda a humanidade. Você vai conseguir algo muito poderoso. É isso que Deus faz com você e com a tua casa. Ele libera uma palavra mesmo sem você estar vivendo aquilo que você está vivendo. Ele libera uma palavra mesmo indo de conta a tua realidade. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família é algo grande, é algo sobrenatural, é algo que vai se manifestar, é algo do coração dele. E quando isso é anunciado, você diz assim, como é que eu vou conseguir gerar algo tão poderoso em Deus? Como é que eu vou viver algo tão poderoso em Deus? Ela fala assim, eu não conheci homem. Aí o anjo que visita ela diz assim, não se preocupa não. Não é mérito seu não. O que é que vai acontecer? Descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Escute, quando as pessoas olham que Deus fala com Moisés, diz, Moisés, estende a vara, estende o cajado sobre o mar, porque o mar vai se abrir. As pessoas olham e dizem assim, foi o cajado que abriu o mar. Mas eu quero dizer para você que o cajado não abriu o mar. Davi, quando usou a pedra e a funda, não foi a funda que derrotou o gigante. As muralhas de Jericó que caíram não foram os gritos e as pessoas que a rodeavam. Era o que, pastor? O poder do Espírito Santo
de Deus. Como é que vai ser isso, pastor? Como é que vai acontecer isso sobre a minha casa? O poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ela recebe uma promessa. Mas sabe o que eu acho interessante? Ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Se comprometer com Deus. Porque depois que ela é comprometida com pessoas, ela agora se compromete com Deus. Só que na hora que ela está compromissada com Deus, ela vive uma situação muito difícil. Por quê? Ô Maria, você quer assumir um compromisso com Deus? Quero, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, eu não vou passar por nada, por luta nenhuma. Já tem a primeira luta. Você vai ser julgada, você vai ser apontada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa errada aí. Mas quem é que vai gerar em você? O Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo, quando gera em nós, ele se responsabiliza. O bom é que o final da conta não é sua. Você vai para um restaurante, você está com fome, come lá tudo, pede o que você quer. Aí você diz assim: garçom, traz a conta, você já fica preocupado. Meu Deus, será que teve alguma coisa cara aí? Meu Deus, será que eu pedi demais? Com o Espírito Santo é diferente. Você vai para lá, mas a conta é com ele. Ele chega para Maria, ele chega para José e diz: José, eu estou falando de Maria, porque ela se comprometeu comigo. Não temas em deixar a tua mulher, porque o que está sendo gerado nela vem de mim. O que significa isso, pastor? Quando você se envolve com Deus, Deus se envolve com você. E aí não é você mais quem fala, é Deus que fala por você. É Deus que vai à tua frente, é Deus que vai quebrando os ferrolhos de ferro, é Deus que vai quebrando as portas de bronze, é Deus que vai fazendo algo sobrenatural na sua vida. E na hora que é para te defender, Ele te defende. Na hora que é para lutar por você, Ele luta. Na hora que é para pelejar as tuas pelejas, Ele peleja. E o nome do Senhor é glorificado. Só quem crê nisso, levante as suas mãos e dê um glória para Jesus. A Bíblia diz que depois que o anjo fala com José, o versículo 24 é extraordinário quando diz assim: despertando José do sono, depois que teve um sonho, ele fez como um anjo do Senhor lhe ordenara. Escute uma coisa que eu preciso lhe dizer nesta noite: é muito bom sonhar. É muito bom projetar, projete, sonhe, planeje-se. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não fique na zona do planejamento. Ah, peraí, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, aí você pergunta para a pessoa: você é sonhador? Sou. Mas sonhador não é aquele que se move pelas circunstâncias, sonhador é aquele que faz. Sabe o que acontece com José? Ele desperta do sono e ele se levanta para fazer. Porque melhor do que sonhar é acordar, despertar e ir à luta. Melhor do que ficar sonhando do dia que vai acontecer, da hora que vai acontecer, é dizer: Deus, eu sei que o Senhor falou, não vai ser fácil. Muitas pessoas vão julgar Maria aqui nesse lugar. Eu não estou nem casado com ela, mas eu vou receber ela como minha esposa, e eu vou viver o que o Senhor tem. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou me levantar, eu vou acordar, eu vou despertar, e eu vou fazer aquilo que já foi determinado. Eu não sei quanto tempo você acha que tem para executar aquilo que é para você executar, mas a vida não é um ensaio. A vida é agora. A vida é aqui. Irmãos, nós somos tão passageiros que nós pensamos pouco acerca da eternidade. Nós somos tão passageiros que pessoas, quando chegam em momentos de luto, em vez de chorarem, um choro normal, de dor, de sofrimento, mas não de remorso, porque poderia ter feito em vida. Deixa eu falar algo que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você que está em casa e você que está aqui: flores se dá em vida. Depois que a pessoa morre era o melhor, depois que a pessoa falece é o melhor. Não, o melhor são quem está do nosso lado. Melhor é quem está pelejando com a gente, lutando com a gente, vencendo com a gente. Eu louvo a Deus que eu não estava nem preparado para pregar isso, e eu tenho um costume de fazer isso. Parar fora da minha rotina e chegar para minha esposa e dizer: você sabia que eu queria namorar com você de novo? Eu te amo. Olhei para minha mãe essa semana, falei: esse irmão aqui que falou é meu pai, irmão. Que não sabe, é meu pai, é minha mãe ali. Obreiros da casa do Senhor desde o início dessa igreja. Olhei para ela e disse: baixinha, eu te amo.
com o coração apertado. É tanto amor que não cabe dentro de mim. Sabe por quê? Porque flores é em vida. Pensando na brevidade da vida, quanto tempo você tem? Se você está repreendido, ninguém quer e ninguém vai, viu? Mas se você partir hoje, o que foi que você deixou? Se quem você mais ama partir hoje, ninguém pensa nisso. Mas que o nosso choro diante de uma perca como essa seja um choro de tristeza, descontentamento, mas nunca de remorso. Sabe qual é o erro mais grave? Escute isso que eu vou falar para você. Sabe qual é o erro mais grave de um homem? É caminhar a vida toda e chegar no final da vida e descobrir que pegou o caminho errado. É por isso que Deus te dá a oportunidade de ouvir aquilo que Ele tem para falar para você todos os cultos. Frank Sinatra falou a última frase da sua vida, um grande cantor americano. E ele disse: I lost, perdi. Um homem que conquistou o mundo, conquistou famílias, mas ele estava dizendo: eu perdi. Tem um versículo lá em Mateus que diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens? Nós corremos tanto, né, irmãos? Lutamos tanto pelos nossos sonhos e projetos, mas a nossa vida é como um vapor, Tiago escreve. E nós precisamos entender que não há ensaio. Se você não entende isso, em 2017 houve um fenômeno na Terra, que os cientistas comprovaram que a Terra girou mais rápido. Se você não acredita, eu vou falar uma coisa para você: os dias estão sendo abreviados. E eu sei que você acredita, porque você está vendo. Irmão, a gente estava rompendo o ano ontem. Também está em junho. Partindo desse princípio, nós precisamos entender que tem coisas que não dependem de Deus. Tem coisas que dependem de nós. José falou: o anjo já falou comigo. Agora a minha parte, quem tem que fazer sou eu. Eu quero ser encorajador de Deus para alguém que está aqui nessa noite. Levanta. Você já sonhou muito, agora é hora de fazer. Levanta, você já planejou muito da tua vida, agora é hora de fazer com quem anda com você, quem vive com você, ver aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Versículo 25, a palavra diz assim: contudo, José não conheceu a Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E você é entendedor? Quando a Bíblia está dizendo que não conheceu, está falando de relação sexual. Por que, pastor, que ela não conheceu? Por que José não conheceu? Se justamente José, no homem, é mais aflorado o desejo sexual. Por que José abre mão disso? Por que José decide viver isso? Porque o problema da nossa geração hoje é que quer o deleite e o prazer agora. 5 minutos de prazer, 5 minutos em algo que possa trazer: eu quero sentir, eu quero voar nas nuvens. E quando isso passa? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente o que Deus está gerando em você não gera prazer e deleite agora. Geralmente agora você chora. Geralmente agora você abre mão. Geralmente agora você sente. Mas o que está sendo gerado em Deus para você, você desfruta amanhã. Algumas pessoas estão aqui nessa noite e podem dizer assim: pastor, está doendo dentro de mim. Pastor, tem algumas dores e sentimentos e coisas que estão na minha vida que estão doendo. Eu tenho a alegria de dizer para você: essa dor é porque você está gerando. Gerar traz dor. Mas quando chegar o tempo da promessa se cumprir, você vai ter deleite e prazer na tua vida. Deixa eu te falar algo aqui. Eu falei no primeiro culto, vou repetir agora. Tinha 15 anos de idade, os meus primos chegavam para mim e diziam assim: e aí, faz da escolha. Vai escolher servir a Deus com as velhas? Era assim que eles falavam. Porque na casa da minha avó, a casa irmã do Cocó, né? Aquelas senhoras bem vestidas. Vai escolher servir a Deus ou vai viver isso aqui com a gente? Eu tive que fazer uma escolha. Pela graça, misericórdia, bondade de Deus, eu só estou aqui hoje. Porque nos 15 anos eu abri mão do prazer. Posso falar uma coisa para você?
Não faz muito tempo que um deles chegou para mim e disse assim: como eu critiquei você, porque você dizia que queria Jesus na sua vida, andava com um violino nas costas para ir para o ensaio da igreja e a gente achava que estava se divertindo. Mas hoje eu não tenho ninguém, eu não tenho família, eu não constituí uma pessoa fiel do meu lado, e ver você com 2 filhos, casado, ver você com uma família, eu trocaria tudo que eu tenho para viver o que você está vivendo. Eu falei para ele: tem uma coisa, você não pode mudar o seu passado, mas se você está dizendo que quer, você pode apagar a sua colheita, você pode mudar o seu plantio do presente para que você colha algo no futuro. Deixa eu falar uma coisa para você: os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Você precisa abrir mão de algumas coisas que te afastam da presença de Deus hoje. Ah, pastor, mas é prazeroso. Sim, mas o salário do pecado é a morte. E você precisa escolher coisas que não vão ter prazer agora. Você acha que José não tinha desejos, não tinha vontades? Ele abriu mão do prazer. Mas quando deu o tempo dela dar à luz, houve deleite, houve prazer, houve alegria, houve renovo na casa de José. Porque quem escolhe abrir mão agora vive depois o que Deus tem. Eu estou falando para pessoas que estão diante da vida e da morte, diante de si, dizendo: pastor, está doendo e é com essa dor que eu tenho que andar. Sim, porque Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando, é chorando mesmo, irmão. Você não pode querer se livrar da dor, não. Você não pode querer: eu estou na tempestade no meio do mar, agora eu queria sair da tempestade. Quem quer sair da tempestade vai para as águas e morre. Na tempestade que você está vivendo, Deus garante você. Por que eu estou vivendo tudo isso? Porque Deus preparou esse momento para você refletir, esse momento para você passar, e esse momento para mostrar a você que deserto não mata você, problema difícil não mata você, mas Ele vai fazer você chegar na outra margem, do outro lado, e com uma nova experiência de vida. Tem uma coisa: quando você abre mão agora, você desfruta depois. E sabe o que é que eu posso te falar? Ter prazer em desfrutar é a melhor coisa que tem. Irmão, sabe qual é a melhor coisa que tem? Você trabalhar o dia todinho que Deus deu, passar horas e horas lutando, despertando como José fez, mas das 5 horas da tarde você ter o deleite e o prazer de dizer: eu vou para o melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? A nossa casa. O Espírito Santo de Deus me diz aqui que existem pessoas que perderam o prazer de estar entre a sua base, que é a sua família. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: você vai voltar a ter prazer de voltar para a sua casa. Porque família é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus. Filhos são projeto de Deus. Eles desfrutaram depois que Jesus nasceu. Deixa eu lhe falar algo e eu caminho para o fim dessa mensagem. Lucas, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e isso vos será por sinal: quando vocês chegarem lá, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Deixa eu lhe falar algo. Os pastores descobriram, entenderam, foram revelados que Jesus estava nascendo. E quando eles foram para lá, o anjo lhes anuncia dizendo: o que será por sinal para vocês? É porque vocês vão encontrar um menino que está numa manjedoura, envolto em panos. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles deram glória a Deus pela visita dos anjos que foram feitas a ele. Pastor, o que representa isso? A troca de naturezas. Sabe o que significa isso?
O Senhor Jesus experimentou as nossas dores, experimentou os sentimentos que nós temos terrenos, vestiu-se em pano aqui na terra, para que nós fôssemos envolvidos e experimentássemos o que é do céu. Porque enquanto eles foram olhar o menino que estava na manjedoura, eles foram envolvidos com a glória de Deus na vida deles. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer te envolver com essa glória e essa presença na sua vida. Deus quer fazer você sentir. Pastor, vocês viram, Deus não é sentimento. É verdade. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos e temos convicção de algumas coisas. Embora alguns dias sentimentos desapareçam e nós não podemos nos guiar por eles. Mas nós sentimos quando a presença de Deus entra na nossa vida, quando nós estamos caminhando com Deus e nós nos envolvemos com a glória de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Tudo que você passou, tudo que você passa, não é surpresa para Deus. Porque todo sentimento que você tem, Ele já teve. A Bíblia diz que Jesus chorou. Você já chorou? Jesus conhece esse choro. A Bíblia diz que a alma de Jesus se angustiou a ponto, no último grau, se eu não me engano o nome é hematidrose. O último grau do aperreio, da agonia, é suar gotas de sangue. Um ser humano tem capacidade de fazer isso. Jesus sentiu todas as nossas dores até o último grau. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo não é surpresa para Jesus. Pastor, e o que é que Jesus quer de mim? Ele quer que você se envolva, para que Ele gere em você o que não vai dar prazer agora, o que vai trazer até dificuldades, o que vai fazer você abrir mão de algumas coisas, mas quando for gerado, você vai ter deleite, prazer, abundância, alegria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar. Deus vai trazer de volta as pequenas coisas na vida que vão trazer prazer para você. Como, pastor? Sair de lugares até refinados, que tem uma boa comida, para ir para casa comer um frango com arroz integral. Estou pensando na dieta da manhã, por isso que eu estou falando isso. Com feijão verde, rúcula, tomate cereja. Deixa eu ver o que é que tem mais no cardápio de amanhã. Mas sabe aquele prazer? Não é a comida, é a companhia de estar dentro do melhor lugar do mundo. O lugar onde Deus preparou um lar para você, para a paz dele reinar lá. Sabe o que é isso? Deleite e prazer nas pequenas coisas. Eu quero dizer para você que em meio ao deserto que você está vivendo, vai haver tempo de você desfrutar. Não, você não acreditou não. Eu vou dar a oportunidade para você entender. No meio desse deserto que você está vivendo, dessas dores, dessas crises, desses problemas, vai dar tempo de você desfrutar de um gerar de Deus na sua casa, de um gerar de Deus na sua família, de um gerar de Deus na sua parentela. E vão existir momentos especiais, onde o prazer não vai ser o que você está fazendo, mas com quem você está andando. Porque Deus tem um compromisso com você, e você precisa ter esse compromisso com Deus, de se comprometer na presença dEle, se envolver com a glória dEle, porque a glória dEle quer te envolver nesta noite. Ele quer gerar o que é dEle na tua vida. Quem pode dizer amém por esta palavra? Quem pode levantar suas mãos por 1 minuto? 1 minuto, nós já vamos encerrar. Vai haver prazer, vai haver deleite, e os planos de Deus não se frustrarão na tua casa. Os planos de Deus não se frustrarão na tua família. Os planos de Deus não se frustrarão na tua parentela. Pastor, quem é que pode impedir os planos de Deus? Só você. Só você. Mas se você quiser, se você entender que você precisa disto, a mesma glória que envolveu os pastores que foram ver Jesus vai te envolver também. Eu profetizo um renovo sobre a sua vida hoje. Eu profetizo um renovo sobre a sua parentela hoje. Eu profetizo um renovo sobre a tua casa hoje, onde você vai ter deleite e prazer em viver as coisas de Deus na sua vida. Se você puder, fique de pé, glorificando a Deus.